Olá, cá estamos nós mais uma vez gravando o nosso vídeo para o canal Guia dos Perplexos. O último foi Crer é Saber, o assunto é alquimia, e aí nós vamos agora ver o vídeo de número 9. Então, vamos nomear esse vídeo A Separação das Águas. E vamos entender essas águas, como na Bíblia diz, e Deus separou as águas superiores das águas inferiores. Então nós vamos entender essa separação das águas como sendo o pensamento. Deus criou a luz, que é o pensamento, né? A nossa capacidade de entender, de pensar, que é o reflexo do verbo de Deus. O verbo é a luz incriada. Nós aqui cometemos um equívoco, porque nós dissemos que o Fiat Lux era a criação da luz incriada. Não pode ser. Paradoxalmente, a criação da luz tem que ser da luz criada. Então, a luz incriada é o verbo, é o próprio verbo, né? Ele era a luz do mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não anda nas trevas. Então, quando Deus disse Fiat Lux, fez a luz criada. E essa lux, que também é chamada de luz ou de águas, porque o Espírito Santo, que é aor, que quer dizer luz, também é ruá, sopro. Então, os hebreus usam várias figuras para indicar o pensamento, que é reshit, na sua acepção maior ou divina, né, ligada ao verbo de Deus. Então, Fiat Lux, né, Via Mer Elohim, Iai Aor, diz o texto. Viai Aor. Está aqui em Gênesis 1. Então, quando a primeira criação de Gênesis 1 tem esse texto exatamente aqui no início, né? Bereshit, vindo de lá para cá, sempre Bereshit, Bereshit. E então aqui diz: e Deus disse, faça-se a luz, e foi luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E o passo seguinte é: e disse Deus, haja expansão no meio das águas, e que separe entre águas e águas. E Deus fez a expansão e separou entre as águas debaixo da expansão e entre as águas acima da expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céus, o pensamento superior, a metafísica, e foi tarde e foi manhã, segundo dias. Então, o que Deus faz aqui, na verdade, nesse momento da criação, é separar o pensamento metafísico superior, também chamado de Aor, luz, e chamado de Hamaim, né? Shamaim. Então, é a criação de dois tipos de pensamento, representados sempre pelos dois triângulos entrelaçados, o triângulo de fogo virado para cima, que se preocupa com as coisas celestes, e o triângulo de água virado para baixo, que se representa com as coisas terrestres. Então, Deus separa as águas. Claro que o texto pode ter também um sentido literal. Cada texto sagrado tem 4 sentidos, né? Que é representado pela palavra pardes. Peshit, Rames, Sod é o último. Peshit, Rames, Darash e Sod. Peshit, Rames, Darash e Sod. Então, num sentido literal, Peshit pode-se fazer alusão à criação material. Num sentido jamais avançado, Darash ou Sod, então nós temos que conceber aí que Deus está nos fazendo a imagem e semelhança do seu verbo, do seu pensamento. Portanto, separar águas de águas é a mesma coisa de dizer: e o Espírito de Deus
o divino Ruá, pairava sobre as águas. Então, quer dizer, há um tipo de pensamento sobre o qual é possível a gente estar quase em conexão direta com o divino Ruá, a Or, a luz criada. E porque a luz incriada é o verbo. E há outro tipo de pensamento em que o homem está em conexão com a criação material. É simples. Vê, nós nascemos, ao nascer não temos consciência do mundo e não pensamos nada metafísico. Com o passar do tempo, nossos olhos, nossos sentidos em geral, vão nos trazendo para dentro da nossa mente, do nosso pensamento, as coisas que nós vemos, ouvimos, né? Tudo aquilo que é captado pelos nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, tudo que é captado por esses 5 sentidos é trazido para dentro do pensamento e no parietal, no lobo parietal, então acontece uma mágica, né? Os neurônios, as redes neurais fazem um holograma do mundo, que o que nós vemos não podemos ter certeza do que é, porque o holograma feito pelo nosso lobo parietal aqui, né, é um holograma do mundo. Então, é a nossa verdade. Não sabemos o que é a verdade, a realidade. A realidade para nós é desconhecida e cabe à ciência, através dos seus aparatos e descobertas, chegarem à conclusão. Até hoje o homem procura a essência da matéria. Uma hora foi átomo, outra hora foi quarks, outra hora foi fótons, outra hora foi cordas, e assim o homem cada vez mais nessa corrida louca para descobrir a essência da matéria, ele descobre o fenômeno, que é a coisa, mas o nômeno, a essência da coisa, lhe parece sempre escondido. Finalmente, há umas escolas avançadas que dizem que a essência da matéria é pura informação. Assim está no núcleo da célula, todo aquele, o DNA, o código da vida, e assim também já há laboratórios de física experimental que descobrem ou afirmam corajosamente que todo o universo é uma rede imensa de informação. Ora, informação significa a linguagem, o pensamento de alguém que disse aquilo. E disse Deus, via mer Elohim, e aí Aor, seja luz, via aí Aor, e foi luz. Então, o texto é muito claro, é uma criação a partir do pensamento de Deus, e ao fazer essa criação, então Deus está fazendo aquilo que nós também podemos fazer. Então, é possível ao homem criar. Só que este é o poder que o homem perdeu no mito do paraíso, quando Javé cria o seu mundo todo direitinho, completo, e depois cria o casal humano para que o casal humano complete a sua criação, na expectativa de que ele esperaria 24 horas de criado para adquirirem suficientemente sabedoria, poder e bondade para fazer uma criação boa. Entretanto, o mito continua, a serpente, que também foi colocada por Javé, ou Javé, no paraíso, era a mais inteligente, a mais astuta dos seres, e foi colocado ali por Javé exatamente para fazer com que o homem rompesse essa proibição e comesse o fruto da árvore proibida, né, do conhecimento do bem e do mal, que na verdade era criar, o poder de criar, que nós não temos. Nós planejamos e às vezes dá certo e às vezes não dá certo. De qualquer maneira, então, quando nós recebemos as imagens do mundo, através dos nossos 5 sentidos, o que está aqui sendo formado no nosso lobo parietal, provou o Dr. Newman, neurofisiologista, são as águas inferiores, ou seja, o pensamento que reflete o mundo, que reflete a realidade. Mas essa realidade, que se torna em nossa mente, em nosso pensamento, um holograma, uma realidade virtual, e é esse mundo que nós conhecemos, é a nossa verdade. Águas superiores são quando nós, baseados nessa verdade, neste holograma, ou seja, naquilo que nós conhecemos,
e todos conhecem o mesmo mundo, porque, na verdade, os cinco sentidos produzem em nosso pensamento o mesmo holograma. Quando eu digo isso é uma porta, você olha e diz isso é uma porta. Quando eu digo isso é uma mão, você olha e diz isso é uma mão. Então esse holograma, de alguma forma, obedece a uma lei que constrói o mesmo holograma para todos os homens. E justamente essa concordância, por causa dessa construção ser idêntica, é que se chamou em filosofia o senso comum. E toda a ciência parte do senso comum, que são as águas inferiores, ou seja, o mental, né? O pensamento que nós temos a respeito da realidade, que são as coisas de baixo, as águas inferiores, o que se refere ao mundo captado pelos sentidos. Mas a partir dessa realidade, dessa verdade, ou seja, do conhecimento dessa realidade, o homem vai longe. Ele começa a especular através dos silogismos, através do raciocínio, do critério, da lógica, e o pensamento voa e nós atingimos as águas superiores. E Deus separou uma da outra, porque são dois universos diferentes, né? Einstein e outro, um hindu aí genial chamado Ramanaj, ou Najarama, sim, né, que produziu equações que os outros cientistas dizem que essas equações estão esperando que a ciência chegue até elas. Ele já previu aonde a ciência chegaria e que ali precisaria das suas equações. E ele então fez as equações para esperar que a ciência chegue a necessitar delas. Olha que coisa fantástica. Ele previu e fez equações que a ciência ainda não pode usar, porque não tem nada ainda que essas equações possam ser aplicadas. No entanto, a ciência já sabe, pelo legado que ele deixou, é um hindu genial, que viveu na Segunda Guerra Mundial, segunda ou primeira, não sei bem, acho que segunda, eu acho. E ele foi considerado um gênio porque ele tinha acesso à fonte cósmica da informação, que são as águas superiores. Ou seja, quando nós elevamos o nosso pensamento e chegamos à abstração mais elevada, como Descartes quis e tentou infrutíferamente naquilo que ele chegou na dúvida metódica, discurso sobre método, le discours sur la méthode, que ele chegou à conclusão falsa de penso, logo existo. Não é assim. Ele desligou a existência do pensamento e lá no final ele religa. Ele explicou como desligou, duvidando, mas lá no final ele não explica como ele religa. Penso, já diz que o pensamento é meu. Penso. Quem pensa sou eu, por causa do O. Amo, faço, jogo, penso. Então sou eu. Ele já liga o pensamento a mim, que ele descartou, como eu não existindo pela dúvida metódica. Então ele não pode, ele explica como desligou, simplesmente duvidando. Eu não acredito que esse corpo exista. Pronto. Duvidei, elimino o corpo. Eu não acredito que essa sala exista. Duvidei, eliminei a sala. E assim ele foi eliminando tudo. Lá no final ele percebeu que uma coisa persistia no pensamento dele. O que era? A dúvida. Ou seja, o pensamento em si é inelutável. Ele é imortal. Ele não pode não existir. Então, aí ele disse, então, a única coisa que eu não posso eliminar, a única dúvida que eu não posso ter, é que o pensamento não existe. Mas o pensamento não era meu pensamento. E ele então cometeu um erro grave de lógica, dizendo, eu não posso duvidar que o meu pensamento existe. Então, ao fazer isso, ele ligou o pensamento, que é a única realidade final a que se chega, foi a única realidade a que ele chegou, portanto, fazendo exercício com as águas superiores, né, figurativamente em Darash, no nível de interpretação Peshit, Ramez, Darash e Sod. Na interpretação que é Darash, que já é uma interpretação elevada das Escrituras, então ele chegou à conclusão que a dúvida permanecia, que ele poderia duvidar de tudo, mas
a dúvida de que ele estava duvidando era impossível, porque como é que eu posso duvidar que eu estou duvidando? A única consciência que ele tinha era de que ele estava duvidando. E essa dúvida está onde? No pensamento. Logo, segundo Eliphas Levi e segundo Lamennais, na época um filósofo que apontou esse erro, esse salto semântico de Descartes, ele devia ter terminado dizendo: o pensamento existe. Eu não posso eliminar o pensamento. A única realidade final, quando eu duvido de tudo e elimino tudo na minha mente, e elimino a realidade virtual construída pelo meu lobo parietal, eu não posso eliminar a dúvida. O pensamento continua. Então, o pensamento é imortal. Por isso que muitos chamam de alma, né? A psique é a alma do homem. Então, Descartes deu um salto. A que verdade ele chegou? Pela lógica, tudo certinho, o pensamento existe, porque eu continuo sendo capaz de duvidar. E essa dúvida está no pensamento. Mas esse é o meu pensamento. Aí ele já ligou o pensamento a ele. Mas ele tinha eliminado ele da história, foi a primeira coisa que ele eliminou. Eu duvido que eu existo. Pode ser um sonho. Essa imagem que eu digo que sou eu, pode ser apenas uma ilusão. Não existe. Ele começou assim. E ele terminou ligando o pensamento, cuja existência é, claro, né? É impossível de ser eliminada, ele ligou a si, dizendo: meu pensamento. Meu quer dizer, o pensamento é eu. O pensamento está em mim. Mas que esse mim ele eliminou lá pela dúvida. Como é que surgiu agora do nada? Como é que ele ligou o pensamento a algo que ele tinha eliminado? Ele não explicou. Então ele deu um salto semântico, como disse Lamennais e Eliphas Levi, e disse que o pensamento que não foi eliminado e não podia ser eliminado era dele, mas ele não existia, porque foi a primeira coisa que ele eliminou. Então, o penso, logo existo, cogito ergo sum, ou cogito ergo sum, é uma conclusão falsa, que terá que ser refeita, mas foi um grande erro de um grande filósofo, Descartes, no discurso sobre o método. Bom, de qualquer maneira, o que fica, de qualquer modo, como também no caso de outros pensadores de vários continentais, como a filosofia divide-se em continental e analítica, e a filosofia analítica diz que há um determinado pensador alemão que passa por ser o maior de todos os metafísicos, que ele diz que o ser é o não ser. Quer dizer, o pensamento humano pode fazer o que quiser, todo o malabarismo possível consigo mesmo, né? Eu posso dizer a vocês: pensa num quadrado redondo, pronto. Ou pensa num círculo quadrado. É impossível, mas eu posso dizer isso. Pensa no nada. O nada não existe. O nada é um simples, é um conceito que o homem tem, mas o que é que eu vou retratar como sendo do nada? O nada é a ausência de tudo. Mas eu não posso, porque, como Descartes acabou de provar, o pensamento é irredutível. Não se consegue eliminar o pensamento. É a última coisa que fica na mente. Então, se o pensamento é irredutível, então o ser não é a mesma coisa que o não ser, como disse lá Hegel, né? Foi o Hegel chegou a essa maravilha também de erro, em que eliminou a base de toda a ciência, a base de toda a metafísica, a base de toda a verdade. E o ser é, o não ser não é. Ele disse que o ser não é, e o não ser é, porque o mundo está em mutação, e o que é agora, daqui a 2 minutos não será mais. Logo, o ser de agora se tornou, na verdade é não ser, porque daqui a 2 minutos não é mais o que era. Mas isso é um grande sofisma, porque o não ser de agora se torna o ser de daqui a 2 minutos. Não é o não ser. O ser de agora, esse momento que eu estou com as mãos viradas para cima, ele não deixa de ser daqui a 1 minuto. Ele se torna o ser de daqui a 2 minutos. É uma sequência de ser, 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 ser.
E o não ser não existe porque cada minuto é um recorte do ser. É um momento do ser e não do não ser. Porque se fosse o não ser, então eu veria o nada. E o nada não existe, só existe na nossa cabeça. É um puro conceito. Conceito para sempre indemonstrável, porque ninguém pode mostrar o nada. Me mostrem o nada. Faça uma experiência na qual eu veja o nada. É impossível, não existe. O que existe é o tudo, é o ser. Então, Hegel errou brutalmente, do mesmo jeito que Descartes errou brutalmente, o que nos leva à conclusão que a filosofia não é tão confiável, que a ciência humana é falha, porque Hegel disse, olha só, como parece verdadeiro, né? A aparência é de um silogismo verdadeiro, é de uma lógica perfeita, né? O que eu estou fazendo agora com as minhas mãos para cima é, mas daqui a um minuto deixará de ser, logo não é. Não. O que eu estou agora fazendo com as mãos para cima é. E o que eu estou fazendo agora com as mãos apontando para vocês é. O ser de um minuto atrás mudou para o ser de um minuto à frente. De ser para ser. E não de ser para não ser, ou de não ser para ser. Porque enquanto eu estou com as mãos para cima, isto é. E o fato de se transformar em um ser diferente daqui a um minuto não significa que ele deixou de ser. Se transforma em outro ser. Mas não deixa de ser. Então o que existe é uma sucessão do ser que nós vemos como sendo etapas por etapas, mas que em determinada visão do mundo, dizem alguns gênios que conseguiram ver tudo unificado. O tempo e o espaço, disse Einstein, é uma ilusão. Né? Tudo já aconteceu. Ou como Jesus disse do alto da cruz, consumado est. Acabou-se. Está feito, está tudo feito. Eu sou alfa e ômega, princípio e fim. Então, do ponto de vista de Deus, tudo já é e tudo já era. Só ele que permanece. Seca-se a erva e murcha a flor, diz Pedro na sua epístola. Mas sua palavra, Senhor, permanece eternamente. Ou seja, o teu pensamento, palavra aqui é o verbo, o logos, o pensamento. Mas teu pensamento, Senhor, teu verbo, permanece, em hebraico, yakim, eternamente. Então, aquilo que permanece eternamente é o ser, não é o não ser, porque o não ser não existe. Se Deus conseguisse pensar no não ser, destruiria tudo, porque o não ser seria a destruição de tudo. Graças a Deus, Hegel que se dane, mas ele está absolutamente errado, porque o que existe é o ser, e nós temos a limitação de perceber esse ser por etapas. Por isso, existe a ilusão, segundo Einstein, de tempo, que as coisas se sucedem por quadrinhos, né? Na verdade, se eu não tivesse a ilusão de tempo, eu veria tudo como sendo simultâneo. Seria uma confusão na minha cabeça, né? Ver tudo já acontecendo e tendo terminado. Seria uma confusão. Por isso Deus nos deu essa capacidade ou incapacidade de ver o todo. Então nós vemos por etapas. Cada etapa é um momento do ser. Aqui é um momento do ser. Aqui é outro momento do ser. Não há o não ser. Porque aquilo que estava aqui atrás não deixou de ser. Está escrito. Está nos registros acásicos. Né? Se eu voltar ao passado, eu vou encontrar aquela parte do ser que eu não vejo agora pela minha incapacidade de ver. Mas ele está lá. Tudo o que aconteceu continua acontecendo. Só que eu não vejo. Essa limitação minha fez com que Hegel dissesse que o ser não é. O não ser e o ser são iguais. Bem, então vocês vejam como é que a mente humana é capaz de fazer, quanta brutalidade a mente humana é capaz de fazer e quanta besteira ela é capaz de pensar. Descartes errou, Hegel errou. Mas, de qualquer maneira, fica nessa fase da alquimia, né, 9, é o ser, as águas superiores,
são aqueles pensamentos que nos levam para o alto, para a mais alta metafísica. E as águas inferiores são aqueles pensamentos dos cientistas que nos levam para o mundo. Dividiu-se em duas partes, ciência e fé, ou religião, que na verdade alguns cientistas não querem mais essa divisão, como é o caso de Jacques Monod, como é o caso de Louis Pasteur, como era o caso de Isaac Newton e vários cientistas do passado e do presente. Eles não admitem essa incongruência, essa inconsistência entre ciência e fé. Tudo faz parte do pensamento que Deus dividiu, separando águas superiores de águas inferiores. O pensamento científico analisa as águas inferiores, ou seja, o conteúdo que a minha mente produz da realidade, o holograma que a minha mente produz, constrói da realidade que eu não sei o que é, e é exatamente esse o campo próprio da ciência. Enquanto que as águas superiores vão tentar distinguir e discernir a metafísica, a existência do divino, ou seja, das coisas mais altas. E Deus separou no segundo dia da criação as águas superiores das águas inferiores. E aí eu, como co-criador, como sendo um amigo de Deus, tentando fazer o que Deus fez, vou me recriar, e para me recriar eu tenho que proceder desta maneira. Porque, como eu já disse a vocês, se Hegel cometeu a brutalidade de dizer que o ser e o não ser são a mesma coisa, se Descartes cometeu a brutalidade de eliminar o corpo como primeiro ato da dúvida metódica, e no final, quando ele chega à conclusão que o pensamento existe e é indestrutível, ele diz que esse pensamento é dele, ele automaticamente ele trouxe o corpo dele à existência, mas sem explicar como. Duvidar que eu existo, tá, ele explicou. Eu posso duvidar e eu posso acreditar. Então vou supor que a minha existência é apenas uma crença. Bom, não quero crer nisso. Não existo. Tá certo, é um direito seu. Agora, quando ele chega lá no fim, ele chega à conclusão que o pensamento não pode ser destruído, é a última realidade e não tem como eliminar. Ah, esse pensamento é meu. Agora, como é que é dele? Ele destruiu ele. No começo ele se autodestruiu pela dúvida, dizendo que a existência dessa forma é um holograma que está na minha mente, no meu lobo parietal, construído aqui, e que eu posso crer ou não crer. Os loucos não acreditam na realidade, eles criam uma realidade qualquer. Esse é Napoleão Bonaparte, aquele é Lord Washington, então cada louco com sua mania. Então, eles acreditam, eles criam uma realidade que não tem nada a ver com a realidade que os nossos sentidos trazem. Por isso, eles não obedecem ao senso comum. Mas é esse holograma, produzido pelos nossos sentidos, em nosso pensamento inferior, chamado na Bíblia as águas inferiores, é a ciência e é próprio da ciência chegar as conclusões que ela chega para desvendar essa realidade, que ela, numa luta parecendo Sísifo, quer dizer, que não terá fim, sempre consegue desvendar o que é o fenômeno e o epifenômeno, mas nunca consegue desvendar o que é o nômeno, a essência da matéria. É luz, são prótons, nêutrons e elétrons, é informação, por enquanto, a última hipótese, cientificamente considerando teoria, é de que tudo é informação. Essa seria a essência da matéria, do universo todo. Uma informação que a nossa mente capta, decodifica e assim conhece o universo. A ciência não entra no campo da fé, a fé não entra no campo da ciência. Mas alguns cientistas não aceitam essa separação que foi feita por Deus, e Deus separou no segundo dia da criação as águas superiores das águas inferiores. Então, se Deus separou, é porque a sabedoria dele achou que deveria separar as águas superiores, ou seja, os pensamentos metafísicos, das águas inferiores, ou seja, o raciocínio científico,
que ficou claramente estabelecido em 1700 aproximadamente, quando a metodologia científica foi criada, criando também o postulado da objetividade, que proíbe qualquer cientista de jogar Deus na ciência. Então, Deus, para a ciência, é um ser incogitável, não se pode imaginar, não se pode colocar. Enquanto que os cientistas, olha, Isaac Newton, Galileu Galilei acreditava em Deus, viu? Era católico. Descartes, né? Nós temos Kant, nós temos o Leibniz, nós temos o inventor da calculadora, que era um judeu genial, como é que era o nome dele? Spinoza. Então, muitos cientistas não quiseram fazer essa separação e tentaram unir ciência e fé. Eu sou da escola que, contrariando a separação divina de águas superiores e águas inferiores, eu quero juntar as duas para me reconstruir. Porque Deus fez o homem nas águas superiores ou acima delas. E é esse homem que nós imitamos, Yahvé, ele deu o nome de Yahvé, que é o grande ovo, e eu tenho que voltar a ser Yahvé, ou o Adam Kadmon, como alguns livros mostram. Então, seja como Yahvé, seja como o Adam Kadmon, o importante é que eu chegue ao poder criador, que eu readquira o poder criador. Readquira, sim, readquira. Porque o livro que eu mostrei a vocês e disse que eu leria hoje, porque no último vídeo não deu para ler, são 3 livros sobre pré-história. Então, ganhei esse livro de um amigo, produzido pelo Correio da Unesco, que espalhou aquela mentira, feita por B.S. Leakey, de que a evolução foi linear e que do Pitecos nós fomos até o Homo sapiens. E depois, agora que eu me lembrei, isso contraria um grande cientista, que é a maior autoridade em geografia humana, chamado Colin McIvedy, que no primeiro mapa que ele mostra no livro dele, ele tem 3 livros sobre mapas, ele diz: todas essas espécimes coexistiram. Todas, cada bola dessas é um espécime. E todos coexistiram. Havia os mais fortes, havia os mais fracos. E os mais fortes mataram os mais fracos. Portanto, a ideia de que houve um em cada época é mentira. E aí, como eu dizia a vocês anteriormente, há cerca de 20 anos atrás, L.S.B. Leakey Jr., filho do Leakey, que pesquisou na garganta do Olduvai e fez aquela mentira ali, construiu essa mentira, dando assim consistência à teoria neodarwinista. Então, o que é que aconteceu? Quer dizer, esse aqui, portanto, o Sapiens, diz B.S. Leakey. Agora eu lembrei, eu fui pesquisar. A editora que fez o álbum é Fernando Chinaglia Distribuidora. Então, quem quiser pode pesquisar. Fernando Chinaglia Distribuidora fez um álbum sobre as pesquisas de Leakey Jr., filho do L.S.B. Leakey, e ele afirma no álbum dele, que custava caríssimo e eu não pude comprar, que pesquisando com a mãe, voltando aos lugares onde o pai tinha feito essa mentira, o que ele percebeu era que onde havia esses seres antropóides, havia também os restos do Homo sapiens. E o que é que o pai dele fazia? Denuncia ele. Ele separava os ossos dos hominídeos e tirava os ossos do Homo sapiens e fotografava só os hominídeos e dizia: nessa época só existiu esse. Uma grande mentira, uma grande farsa, e que desonra o nome de Leakey, o grande antropólogo L.S.B. Leakey. O grande nada, o farsante, o mentiroso, porque isso aqui nunca existiu. Eles coexistiram, segundo Colin McIvedy, no seu mapa, que diz que todos os homens
existiram simultaneamente. Todas as raças coexistiram e as mais fortes mataram as mais fracas. E, pegando um professor de História Social da Arte, o mais famoso de todos, chamado Arnold Hauser, que é evolucionista. Evidentemente, nessa época ninguém pensava. Hoje a evolução já caiu, já é simples hipótese, não é mais uma ciência, graças ao projeto inteligente, ao intelligent design. Então não há mais quem se deixe iludir, porque era mera fé. Mas Arnold Hauser, na História Social da Arte e da Literatura, ele diz aqui, qual a razão, página 3 da sua obra, que olha, não é brincadeira não, mas eu estudei quando eu fiz História da Arte, não foi no Instituto Brasileiro de Arte no Parque Lage, Instituto de Belas Artes. A minha memória falha às vezes, porque eu planejo uma coisa e depois eu faço aqui, só Deus sabe o que. Eu misturo tudo com tudo e o que sai não é o que estava planejado. IBA, Parque Lage, Instituto de Belas Artes, IBA. Eu fiz com o professor Salgueiro, de memorável lembrança, que foi amado por todos os seus alunos e que nos preparou maravilhosamente para dar um curso de História da Arte, porque foi colocada na grade do 2º grau e não existia. E o colégio me pediu para fazer esse curso para poder assinar os diários, porque eu era professor de literatura, fazia pequenas pecinhas de teatro, e então era a pessoa mais cotada para fazer isso. E aí, lá, o professor mandou-nos comprar este livro, né, no IBA, Instituto de Belas Artes, Parque Lage, não sei se ainda existe, cerca de 20 anos atrás. Ele diz, olha bem, ele é evolucionista, portanto ele aceita isto, mas é verdadeiro. E por ser verdadeiro, ele vai chegar a uma situação bem difícil, que será a situação a qual chegará todo evolucionista sincero, como no caso do Jacques Monod, que levou 25 anos pesquisando para provar que a evolução é verdade e chegou no final dizendo, mas a verdade me obriga a confessar que todas as estruturas dos seres vivos têm, perseguem e realizam um projeto, contrariando assim a censura feita em 1700 a 300 anos atrás pelos financiadores da ciência e da pesquisa, que ninguém pode falar na criação, que ninguém pode dizer que o mundo é criado, ou seja, que há um projetor, o grande arquiteto do universo, que projetou e criou. Pois bem, estou me aprofundando agora na pré-história. Estou usando agora não o design inteligente, não o intelligent design. Estou usando o livro de um homem antropólogo, sociólogo e perito em crítica da arte e em história da arte. E ele diz, qual a razão e o propósito que serviriam de esteio para a arte rupestre? Era ela expressão de uma alegria de viver que insistia em ser registrada e repetida? Ou era a satisfação do instinto lúdico e do deleite no embelezamento? Nessa época de vida puramente prática, tudo gravitava, como é óbvio, em torno da mera subsistência. E nada justifica, portanto, supormos que a arte servisse a qualquer outro propósito que não fosse o de constituir um meio para a obtenção de alimentos. O desenho era, ao mesmo tempo, a representação e a coisa representada. Olha se isso cabe na cabeça de nós, homens modernos. Quando eles desenhavam um bisão, um touro, uma rena, o desenho era, ao mesmo tempo, a coisa representada e a representação dessa coisa. E eles acreditavam que o que eles fizessem com a representação da coisa atingiria a coisa. O desejo e a realização do desejo. O caçador e pintor do período paleolítico pensava estar de posse da própria
coisa quando a pintava. Pensava ter adquirido poder sobre o objeto por meio do retrato do objeto. É uma concepção das águas superiores, altíssima, a concepção de que eu faço uma representação de algo e esse algo que eu representei, que eu desenhei, liga-se inelutavelmente por algo qualquer, um elo que nós chamamos de mágico, aquilo que eu representava. Então, se faltavam bisões e renas e cavalos nos campos, o xamã e o grupo eleito por ele de iniciados ia até a caverna e levavam tochas, porque eles procuravam a parte mais escura da caverna e mais escondida, e lá pintavam bisões, renas e cavalos, acreditando que ao figurarem aquilo ali, eles estavam criando lá fora. Ou seja, era um ato criador. Quem diz isso é Arnold Hauser, estudando, através da crença na evolução, o pensamento do homem pré-histórico. Mas tem mais. A representação pictórica nada mais era a seus olhos do que a antecipação do efeito desejado. O evento real tinha de se seguir inevitavelmente a ação mágica da representação. Ou melhor dizendo, aquele estava implicado nesta, ou seja, a coisa estava contida no desenho da coisa. Uma vez que estavam separados um do outro apenas pelos meios supostamente irreais do espaço e do tempo. Então, ele já sabia o quê? Que o tempo e o espaço não separam a coisa da sua representação, que o representando... Isso é teoria da Einstein, teoria da relatividade, o espaço-tempo é ilusão. Pois bem, aqui o Hauser afirma que os homens pré-históricos desenhavam na parede da caverna e sabia que não há uma distância real entre aquela representação da coisa e a coisa. E há uma substância no desenho dele que liga aquele desenho à coisa, de modo que o que eu fizer no desenho eu estaria fazendo a coisa. Por isso, eles desenhavam. O objetivo era esse. Quando o artista paleolítico pintava um animal na rocha, produzia um animal real. Para ele, o mundo de ficção e da representação pictórica, a esfera da arte e mera imitação, ainda não era um domínio especial autônomo, diferente e separado da realidade empírica, não colocava ainda em confronto as duas esferas distintas, vendo numa a continuação direta da outra. E assim, por isso que a arte pré-histórica é tão bela. Ele fecha dizendo: qualquer outra explicação da arte paleolítica como forma decorativa ou expressiva, por exemplo, é insustentável. Toda uma série de indícios argumenta contra qualquer outra interpretação, sobretudo o fato de que as pinturas estão, frequentemente, completamente escondidas, em recantos inacessíveis e imersos em total escuridão, onde teria sido impossível usá-las como decorativas. E por que, então, tal precisão e tal beleza? Ele explica. A pintura, se não apresentasse, a pintura que não apresentasse semelhança nenhuma com o objeto, era não apenas defeituosa, mas carecia também de sentido e finalidade. Porque quanto mais o animal fosse representado perfeito, mais ele criaria uma duplicata do animal que estava lá. Ele via na pintura a alma do animal que estava lá fora. Portanto, fazendo essa alma, não vou mais adiante, porque seria tolice, mas é a mesma ideia do André Lommel, aqui, quando ele diz: tais pinturas são as mais emocionantes evidências, datando de 12.000 a.C. aproximadamente, e despertaram
interesse mais recentemente. A explicação da sua alta qualidade escapa-nos misteriosamente. Há quem prefira evitar qualquer especulação, pois o problema apresenta questões insolúveis aos estudantes da pré-história e, sobretudo, a qualquer pessoa ingenuamente convicta da marcha do progresso, pois se o homem primitivo foi capaz de produzir obras de arte tão primorosas com seus rudes instrumentos de pedra e osso, não pode ter sido de maneira alguma primitivo no que se refere à condição artística e intelectual. E deve, pelo contrário, ter atingido nível de desenvolvimento até hoje não ultrapassado. Até hoje não ultrapassado. Quem diz isso? Um evolucionista. Professor Dr. Andreas Lommel, diretor do Instituto Etnológico de Munique, José Olímpia Editora. Então, é um crente na evolução que diz que não querem aceitar isso aqui, porque isso traria consequências imprevisíveis. E quais seriam essas consequências? Ora, muito simples. A trindade diabólica, Freud, Marx e Darwin, reduziram ao mundo aquilo que os produtores da nova ordem mundial fizeram com que fosse hoje. O quê? Nos reduziram à condição de pré-históricos. Quer dizer, mas não de pré-históricos daqueles homens, porque nós não temos a ciência dele, não temos o poder da criação. Então, nos reduziram a índios. Aí você vê fulano com um brinco na orelha, outro brinco na outra, um brinco no nariz, um brinco no lábio, um brinco na boca, a mulher com um brinco na vagina e vai por aí afora. Quer dizer, estão nos reduzindo à situação mais primitiva possível. Estão nos estraçalhando. E é isso que está acontecendo na nova ordem mundial. A globalização veio para destruir, desumanizar e tornar o homem escravo da elite, da falsa elite que governa do alto da pirâmide, governa o mundo. Então, nós temos aqui apresentado por Gina Pichel o que ela diz. Quem é capaz de explicar isto? Cada pedra dessas pesa 5 a 6 toneladas. Então, o primeiro desafio é como eles colocaram essas pedras em pé. 5 a 6 toneladas. E o desafio maior, como colocaram o arquitrave lá em cima. Não sei se vocês conseguem perceber, mas as pedras em pé são brutas, não são trabalhadas. Mas a arquitrave é trabalhada, é talhada. Então, tudo isso aqui tinha um grande simbolismo que um fotógrafo descobriu e os cientistas tiveram que se render porque todo mundo dizia que era um templo de adoração ao sol. Mas acontece que o fotógrafo fez um mapa daquilo ali, ou seja, do que está em pé, porque a maioria das pedras está caída, e o que ele percebeu é, cada falha tem 3 círculos concêntricos, e então cada falha do círculo exterior, quando encontra uma pedra no círculo interior, ela aponta para... A primeira falha aponta para a estrela Vega, a segunda também para a estrela Vega, a terceira para a Castor. As Pleiades são a seguinte, Aldebaran é a outra. O próprio Sol, no dia 21 de julho, no equinócio, no solstício de inverno lá no norte, na Inglaterra. Aqui estamos na Inglaterra. Altair é a próxima falha. A outra falha é o Sol em 21 de março, equinócio aqui para nós, do outono.
e assim Sírios, Antares e por aí afora. Ou seja, é um calendário solar. É um calendário solar, não. É um calendário astronômico. É um calendário astronômico. Cada linha dessas tem uma pedra aqui que eu não quis desenhar. Mas quando uma pedra dessas que está aqui encontra-se com uma falha dessa no círculo exterior, aponta para uma constelação ou uma estrela que o homem só veio a descobrir em 1800. E eles já sabiam disso? Eles já sabiam disso? Então Stonehenge não é um culto primitivo ao Sol. Stonehenge é, na verdade, um mapa celeste que mostra as constelações, as estrelas e a posição do Sol nos solstícios e equinócios. Esse era o homem primitivo. Agora vocês aí deduzam o que é que estão fazendo conosco, rebaixando a gente, porque se fossem nos levar de volta a este tipo de homem primitivo, aí eu estaria feliz da vida. Mas o problema é que estão nos levando para o tribalismo, para as tribos indígenas da Amazônia, como a Conferência dos Bispos lá no Vaticano, né? A Conferência da Amazônia mostrou que a cultura tribal é superior, que a gente tem que adorar a terra, a grande mãe, que a gente tem que imitar a cultura dos indígenas, porque eles têm uma cultura honesta, superior à nossa, e nós somos degradados, nós somos seres corruptos, safados, sem vergonha. Então, por isso, nós temos que voltar à inocência do indígena, à sua verdade, aos seus costumes e à sua cultura. Está lá tudo isso escrito em um relatório na gaveta do Papa Francisco, que abriu a gaveta, botou aquilo tudo ali dentro e espera o momento de discutir o assunto. Então, querem nos levar de volta para o tribalismo. Aliás, teve um conjunto há pouco tempo chamado Tribalistas. E vocês podem olhar em volta que tudo que estão fazendo em termos de cultura é para nos levar de volta ao tribalismo. Pintar a pele. Olha que coisa maravilhosa é a pele do ser humano dada por Deus. Agora faz aquelas monstruosidades daquelas tatuagens. Tem um que se orgulha porque não tem 1 centímetro quadrado do corpo dele que não seja pintado. Quer dizer, uma agressão à natureza, uma diminuição do corpo humano. Porque quem faz isso acha que a pele que Deus lhe deu não é suficientemente bela e boa. Portanto, é preciso que eu faça alguma coisa nela para ela ser o que eu quero que ela seja. Brutal, ignorante e, sobretudo, idolatria. É a isso que querem nos levar, contrários a Deus. Então, tudo isso leva o homem para aquela triste situação de ser o que nós terminamos sendo, porque não conseguimos resistir e nos transformamos assim em macacos. Elis Regina tinha tal coisa assim, 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 ou Regina Duarte. Aí todo mundo bota, quer dizer, depois de uma novela, depois de um determinado especial, você vai ver que os nomes das crianças daquela geração, todos são nomes que naquela novela apresentou. Quer dizer, a mídia está levando a humanidade a um macaco imitador, né? E como macaco, ele está vivendo imitando aquilo que a mídia impõe a ele. E a mídia está impondo a ele exatamente isso, que ele seja um macaco, um mero macaco, para ser manipulado. Enquanto isso nos distancia do poder da criação, que está aqui, e que nós vamos perseguir. Então, hoje, eu espero que vocês já tenham feito o dever de casa e que já tenham colocado, substituído a cruz dos iniciados, aquela cruz pesada, a ira, o medo, a dúvida e a ansiedade, que vocês tenham praticado durante esse tempinho que eu dei a vocês
e vocês tenham interferido nas águas inferiores, crendo que chegaremos às águas superiores, e que vocês tenham tirado da vida de vocês essas 4 qualidades, esses 4 defeitos, e tenham substituído eles pela justiça, prudência, fortaleza e temperança. Em cada ato da minha vida, assim que eu acordo até a hora em que eu deito, eu procuro não sentir ira, não ter dúvidas, não ter medo e não ficar ansioso. E me socorro, às vezes, das águas superiores, da minha fé, que vem do superior. Deus separou as águas superiores das águas inferiores, águas de águas. E as águas superiores chamou de céus, e as águas inferiores chamou de mar, e viu que era bom. Mas isso é uma alegoria que no nível de Darash, né? Então Pardes é a palavra que eu uso como recurso mnemotécnico, né? Peshit, o P Darash, faltou R, Darash, Remes e Sod. Então, no nível de Peshit é ao pé da letra. Deus criou tudo, realmente criou. E é por nós sermos a imagem e semelhança dele que nós poderemos nos recriar. Inicialmente, trabalhando nas águas inferiores, nos mares. Através de quê? Do divino Ruá. E o Espírito Divino, Ruá Elohim, que é também Aor, a luz incriada, pairava sobre as águas dos mares. Portanto, sobre as minhas ideias e o meu holograma do mundo está o Espírito Divino. Como disse Jesus na sinagoga de Cafarnaum, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Sabendo disso, eu vou usar a força desse Espírito para lutar a fim de reconquistar a dignidade primitiva do Adam Kadmon, ou em hebraico, Yod He Vav He. Me tornar, portanto, um Deus. Um Deus, não é Deus, um Deus. Deus com D maiúsculo é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, El. Então, este será o número 9, eu acho. Agora já devia ter visto com mais cuidado antes. E vamos esperar que vocês façam o outro dever de casa. O primeiro foi não ceder à ira, não ceder ao medo, não ceder à dúvida, não ceder à ansiedade. O segundo será: em todas as circunstâncias, não importa o que aconteça, cultivar a fé, a esperança e o amor. Então, essas 3 são chamadas virtudes teologais e são os 3 degraus que a maçonaria utiliza para chegarmos à entrada do templo. E os outros 4 para chegar ao Oriente, onde está o Mestre. Então, fé, esperança e caridade, o amor. Na escada maçônica, nós as temos representadas por, lá embaixo, 3 mulheres. A fé, quer dizer, ela lê e acredita no que lê, nos outros, isso é fé. A esperança, a âncora, que me ancora, que não me deixa vagar como folha seca e que me dá a chave para a caridade. A última, uma virgem amamentando os filhos. É engraçado, uma virgem amamentando filhos é ótimo, mas que é aquela belíssima alegoria que eu mostrei para vocês. Tem 2 iguais, mas uma é mais bela do que a outra. Tem esta daqui, que mostra a vitória da virtude, que já reergueu a coluna partida, mas tem uma mais bela ainda. Que é esta, que é a coluna recomposta
passando pela árvore da vida, o homem já reconduzido pelo seu anjo à condição de rei, ele já está coroado, né? O seu anjo está aqui e ele já tem uma coroa, passou pela serpente da luxúria, da tentação, consegue perceber saindo de dentro da árvore da vida a coluna reconstruída, e aqui nós temos a Virgem, de novo, a virtude, acima dela, Iode, Re, Val, Re, Yavé, e acima de Yavé, o olho que tudo vê, El, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Chegamos ao fim. Fé, esperança, caridade são um dom. Cultivem esse dom. E façam esforço para adquirir justiça, prudência, fortaleza e temperança. Esse é o dever de casa. Se fizerem, chegaremos. Se não fizerem, tudo não passará de cultura inútil. Ou seja, vocês saberão o que é alquimia, mas não terão feito uso dela. Então, até a próxima. Esse acho que é o vídeo 9 de alquimia. E nós vamos fazer referência à separação das águas. Muito obrigado, deem seu like ou dislike, comentem se assim quiserem e inscrevam-se no canal. Até a próxima.